E aí, só passando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. A live de hoje, gente, tá assim, realmente muito legal. É muita informação, muita técnica. E aí que eu quero realmente passar para todo mundo. Para vocês entenderem um pouco mais sobre combinação de cor, que é uma das dúvidas que eu mais recebo aqui. Oiê! Oi, gente, boa noite para todo mundo. E a live de hoje, gente, fiquem até o final, que vai ter muita informação legal. Então, hoje eu vou dar aqui técnica, conteúdo técnico mesmo. A gente vou passar um pouquinho tipo, desse estudo para vocês, para aprender a fazer combinação de cor. Vamos fazer junto uma combinação de cor, aplicação da técnica, da teoria que a gente vai aprender, tá? E aí depois eu vou dar mais alguns recados e algumas dicas que eu tenho certeza, assim, que vão transformar mesmo essa dúvida que muita gente tem, que é como combinar cores, tá? Antes de eu começar, gente, já vou falar aqui. Hoje, o Edu, que trabalha comigo, tá aqui. Dá oi, Edu. Olá, gente. Gente, o Edu vai ler todas as perguntas, tá? Então, enquanto eu estiver ensinando, enquanto eu estiver falando sobre técnica, que eu vou mostrar muita coisa aqui, vocês podem ir mandando, que o Edu tá aqui do lado, ele tá lendo tudo. E aí, sempre quando tiver alguma dúvida, ele vai me parar, vai me perguntar, mas pode ir mandando aqui mesmo, que assim que tiver um tempinho, o Edu vai lendo, porque eu vi que na última live eu não consegui responder todo mundo. Foi muita dúvida, muita pergunta. E aí passou muita gente. Então, assim, hoje o Edu tá aqui pra me ajudar. E aí, sempre quando eu estiver falando e aparecer alguma dúvida, ele vai me interromper pra eu poder responder pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Gente, a live de hoje eu preparei com tanto carinho, que olha só, eu fiz um roteiro de informação para passar para vocês. Então, se eu olhar para baixo, é porque eu tô lendo para eu não esquecer nenhuma informação que eu tenho para passar, tá? Então, quem é novo aqui, que eu vi que tem muita gente nova no perfil. Quem não é novo e não me conhece, meu nome é Marcela. Eu sou colorista e publicitária, sou colorista há 6 anos. E aí eu vou falar um pouquinho hoje, nessa live, como o nosso tempo aqui é bem limitado, eu vou falar sobre uma das principais dúvidas que eu recebo aqui no perfil, que é sobre como combinar cores. Gente, eu sei que é assim, é disparada a maior dificuldade que eu recebo das pessoas e dúvidas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como combinar cores e tirar de vez essa dúvida de vocês. E aí eu vou ler, por exemplo, eu separei até algumas mensagens que eu recebo muito aqui pelo Instagram para passar isso para vocês, tá? Então, por exemplo, a Aline me mandou assim, ela falou: "Ei, Marcela, te acompanho faz algum tempo, amo colorir, fico encantada com seus vídeos, mas quando vou começar a colorir, não sei quais cores escolher. Como que você escolhe as cores dos seus coloridos? Pode me dar alguma dica?" Então, gente, como eu disse, é uma dificuldade mesmo. E se você tem essa dificuldade, é comum. Então, isso é para mostrar para vocês que é mais comum do que a gente imagina. A gente vê aqueles resultados lindos, maravilhosos, coloridos, incríveis, que quando a gente pega para fazer, eu vejo que muita gente fala assim: "Nossa, mas eu não consigo fazer assim. O meu resultado final não fica legal." Então, é uma dúvida mesmo comum e um problema que muita gente tem. Outro tipo de mensagem que eu recebo e que é comum de eu receber, tá? A Ari me mandou assim: "Ei, Marcela, tudo bem? Fiz a combinação de cor do dia nas flores, amei. Pode me sugerir o que fazer nas folhas e no fundo? Quais cores usar?" Então, por exemplo, eu sempre ensino aqui no perfil vários tipos de combinação. Depois da live vocês podem olhar lá nos destaques. Eu sempre deixo vários tipos de combinação de cor lá. Mas normalmente eu ensino tipo uma flor, uma folha ou uma combinação de cor específica para um desenho. E aí quando eu ensino isso, eu vejo que muita gente fica presa assim: "Pronto, eu não sei mais agora como fazer o resto. Que cor que eu coloco no fundo? Como que eu vou complementar meu desenho?" E eu vejo que vocês realmente ficam presos a isso. E não saber combinar cores, gente, não saber fazer uma harmonização de cores e um resultado bonito, isso interfere diretamente no seu resultado final. O que acontece? Se você fizer uma escolha de cor aleatória, sem critério nenhum, você corre um risco muito grande de ter um resultado final não legal, um resultado final feio ou um resultado final não tão harmônico. A gente pega a folha em branco,
você fala assim, hoje eu tô inspirada, vou escolher várias cores aqui que vão combinar. E você vai pegando um lápis de cada cor, colocando no desenho e quando você vê não combinou. Por quê? Porque você não conhece a técnica, porque você não tem informação. E isso, gente, faz com que a gente fique frustrado com o nosso resultado final, não é? A gente fica assim, nossa, meu Deus, meu resultado não ficou legal, por quê? Eu tava com uma ideia, tava tão inspirada, tava com uma ideia tão legal e meu resultado final ficou feio. Então, não ter acesso à informação, você não conhecer técnicas de combinação de cor, isso interfere muito no seu resultado final. Você fica como se você ficasse refém de uma sorte. Tipo, se sua escolha aleatória der certa, ótimo. E se sua escolha aleatória não der certa, ficou feio. E a gente não precisa disso, né, gente? A gente, assim, tem técnica e recurso pra isso. Como que a gente vê coloridos tão lindos e maravilhosos? E como que a pessoa faz essa escolha de cor? Então, assim, saber combinar cores, gente, é só uma parte de um todo. Claro que colorir envolve muito mais do que uma escolha de cor. Mas eu, Marcela, eu considero saber escolher cores uma parte fundamental de um todo. É como se fosse uma base para depois você ir entendendo outras coisas. Técnicas de luz e sombra, técnicas de traço. Então, a combinação de cor é como se ela fosse, assim, uma base, um suporte para tudo que envolve colorir. Então, é realmente muito importante a gente saber como aplicar essas cores, tá? Então, não fugindo muito do nosso assunto, porque o nosso assunto aqui hoje é combinação de cor, eu vou apresentar para vocês um aliado nessa técnica. É ele que dá todo o nosso suporte, é como se fosse, assim, o nosso truque, que é o círculo cromático. Quem aí já ouviu falar? Ele pode ser conhecido como roda das cores. Eu gosto de chamar mesmo de círculo cromático, tá, gente? Que é essa roda aqui de cores. E ele é formado por 3 cores primárias. Falando rapidinho, tá, gente? Como o nosso tempo aqui é curto, eu não vou aprofundar, tem todo um estudo sobre círculo cromático, mas aí só para contextualizar vocês e vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Ele é formado por 3 cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. Ele tem 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Então, essa aqui é a formação do círculo cromático. O que acontece? É a partir dele que a gente consegue fazer combinação de cor. Ele é como se fosse o nosso norte, de um instrumento mesmo. Igual a gente tem apontador, a gente tem borracha, a gente tem lápis de cor. O círculo cromático, gente, para quem gosta de colorir, ele é um instrumento de trabalho mesmo. Então, assim, ele ajuda de verdade. Ele dá todas as diretrizes de combinações de cores pra gente. E aí existem vários tipos de combinação de cor que a gente consegue a partir desse círculo cromático. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas, tá? Só algumas que existem, que eu já separei, ó. A gente tem uma combinação de cor monocromática. A gente tem a combinação de cor análoga. A gente tem combinação de cor intercalada, complementar, triádicas e várias outras. Então, assim, o círculo cromático, ele é realmente que vai dar essa base pra gente fazer a harmonização de cor. Então, assim, monocromática, análoga, intercalada, complementares, triádicas e vários outros tipos de combinação são harmonizações de cores, são links dessas cores que funcionam bem, que ficam harmônicas visualmente. É aquela combinação que você olha e você fala assim, nossa, que lindo. Então é uma harmonização, é uma combinação de cores que é harmônica, tá? E aí é o seguinte, hoje eu vou escolher um tipo de combinação de cor pra gente falar aqui dessas várias que eu falei, desses vários critérios de escolhas de cor. Eu vou escolher uma pra gente falar hoje aqui na live. Se vocês quiserem, eu posso fazer outras lives falando, mas como a gente está num começo, eu vou fazer hoje essa daqui, que é a combinação análoga, que eu escolhi. Vou falar ela assim a fundo para vocês, a gente vai fazer uma combinação, um colorido junto, para vocês entenderem um pouco sobre a aplicação dessas cores.
Mas, gente, lembrando sempre, assim, isso é só um pedacinho de um todo. Então, assim, combinação análoga, ela é uma de vários tipos de combinação que tem para você aplicar e você conseguir esse resultado harmônico e tirar toda a sua insegurança, todo o seu medo na hora de colorir. Então, vamos lá. Combinação de cor análoga, tá? É esse tipo de combinação de cor aqui. Aqui eu coloquei alguns exemplos de combinação de cor análoga, mas eu vou pegar aqui o meu círculo maior antes de eu virar a câmera para vocês entenderem. A combinação de cor análoga, gente, ela é composta por 3 cores, 3 ou mais cores, mas qual que é o critério de link dela aqui no círculo cromático? Ela tem que ser cores consecutivas, ela tem que seguir. Então, olha só, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de combinação análoga, tá? Verde claro, verde médio e verde escuro. E é um tipo de combinação de cor que a gente usa muito em folha, né? Então, olha só, não é aleatório isso tem uma base de teoria. Então, outro tipo de combinação de cor que funciona muito bem: verde, azul e roxo. E aí, e assim por diante, gente, ó. Só ir escolhendo 3 cores consecutivas. Se você aplicar elas no desenho, elas vão funcionar muito bem harmonicamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui vermelho, laranja escuro e laranja claro. Laranja claro, um amarelo mais escuro e um amarelo claro. Então, a combinação análoga, que é essa daqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, tem até aqui os pontinhos, ó, pra vocês verem bem de pertinho. Ela é composta por 3 cores consecutivas no círculo, tá? Então, ó, amarelo, verde claro e um verde médio. Então, é exatamente igual aqui, eu tô linkando com esses pontinhos, tá? Pra ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui, tô aqui com o meu círculo. E eu vou escolher aqui o meu tipo de combinação de cor que eu vou fazer hoje, tá? Eu vou virar a câmera, porque agora a gente vai fazer a nossa parte prática. Mas eu vou separar aqui, ó, coloquei até aqui bonitinho, gente, olha só. Combinação de cor análoga. E coloquei aqui essa florzinha, pra gente fazer uma combinação de cor nela, tá? Então, vou separar aqui o material. Uma outra dica que eu tenho pra dar... Peraí que o Edu tá falando. Pode falar, Edu. É porque tem uma pergunta que é muito interessante. Só enquanto você vira a câmera, tá perguntando assim, ó. A escolha da cor tem que ser sempre no sentido horário? Olha só. Ótima pergunta. Então, a escolha da cor, ela tem que ser só consecutiva, tá? Ela pode ser tanto assim, tanto sentido horário, quanto no sentido anti-horário. Mas o mais importante é que ela seja consecutiva. A aplicação de cor no papel também não precisa seguir necessariamente. Por exemplo, aqui você pode escolher o vermelho, o rosa e o roxo, ou o roxo, o rosa e o vermelho. Se você vai aplicar nessa ordem ou não, tanto faz. Então pode ser tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, que não tem problema. O critério de combinação de cor análoga, gente, é que ela seja consecutiva, ou seja, um do ladinho da outra, tá? Respondido. E aí é o seguinte, gente, igual eu falei com o Edu tá ajudando. Pode ir mandando as dúvidas que vocês tiverem aqui, que o Edu vai lendo, e aí ele sempre vai me parando aqui, me falando. Então vamos lá. Eu vou virar aqui a câmera agora pra gente começar junto fazer uma combinação de cor, a aplicação dela. Tá aqui nossa folha. Deixa eu arrumar aqui a luz pra todo mundo conseguir ver bem de pertinho. E aí, olha só, gente. A primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Essas latinhas que a gente compra, ou lápis de cor, quando você vai comprar, normalmente ele vem numa ordem, até na caixinha mesmo, ele já vem numa sequência de cores, tá vendo? Olha só, essa latinha aqui, o que eu vou usar hoje é esse lápis de cor Grip da Faber-Castell. E olha só, a ordem que as cores vêm. Se você pegar aqui no círculo cromático, você vai ver que normalmente a ordem que vem na caixinha já é uma ordem que é fácil de você colocar aqui
para combinação análoga. É só você pregar as cores que estão em sequência. Então, essa é uma dica muito boa. Eu gosto de sempre na hora de colorir, deixar os meus lápis nessa ordem, ou na ordem certinha das cores, que isso facilita muito na hora de escolher, tá? Então, para quem tiver dificuldade, a primeira dica que eu dou é essa: organiza os lápis e deixa eles sempre na ordem para facilitar essa visualização das cores que você tem. Então, vamos lá, gente. Eu tô aqui com o meu círculo cromático e eu vou fazer aqui agora uma combinação de cor bem simples. E eu vou te mostrar a minha escolha de cor, tá? Aqui, gente, eu não vou aprender tanto a técnica de como colorir, enfim. Eu quero realmente que vocês entendam que conhecer o ciclo cromático, ter acesso à informação, pode realmente transformar o seu colorido. Então, eu já sei que a minha combinação de cor análoga, ela tem que ser uma escolha de cores em sequência. Então, tem que ser cor consecutiva. Aqui eu vou escolher essas 3 para a combinação de hoje, que é um tom de amarelo. Ó, até passar aqui. Eu gosto de, às vezes, até fazer isso, gente, para ver se a cor do meu lápis está de acordo mesmo com a cor do círculo cromático. Então, eu vou usar um amarelo, vou usar um laranja claro e um laranja escuro. Fazer tabelinha de cor também ajuda muito, tá, gente? Só mostrando aqui que esse laranja é um laranja escuro mesmo, tá? Ele é o mais escuro que eu tenho aqui na minha caixinha. Então, vou usar ele. Então, a minha combinação de cor hoje, que eu vou aplicar no meu desenho, vai ser exatamente essa harmonização de cores. Olha só. Então, como que eu vou fazer? Aí é a parte do desenho em branco, né? A página tá em branco, Marcela, por onde que eu começo? Então, aqui você já tem as suas 3 cores escolhidas, você já tem aqui a sua harmonização de cor, análoga nesse caso, e a gente vai começar a aplicar ela. E é aquilo que eu sempre falo, gente, visualiza o desenho. Entenda primeiro os traços desse desenho. Olha só, aqui tá vendo que ele tem uns pontinhos mais escuros? Então, eu imagino aqui um tom mais escuro e indo para as bordas um tom mais claro. E aí, lembrando que eu tenho um miolinho ainda para colorir. E vamos supor que eu ainda tenha um fundo. Então, eu vou fazer tudo isso com essas 3 cores. Então, vamos lá. Eu vou começar pela minha aplicação da minha cor mais escura. Como eu quero ela aqui na raiz... Gente, lembrando que aqui eu não tô apegando muito a técnica, não, tá? Eu quero mais que vocês entendam mesmo sobre harmonização de cor e combinação de cor. Então, olha só. Vou fazer algumas pétalas aqui e depois eu já tenho um resultado final pronto para vocês. Aê, agora eu dei um zoom aqui para melhorar. Então, olha só. Vou começar aplicando o meu tom mais escuro aqui na raiz do desenho, aonde eu tô reparando que ele tem mais uns pontinhos, tá vendo? De traço preto. Então, eu entendo que aqui eu quero um tom mais escuro. Se eu colocasse, às vezes, aqui o meu tom mais claro, pode ser que o contraste não ficasse tão legal. Então, é aquilo, gente. Observa o desenho. E aí, para fazer um efeito nessa pétala, eu vou puxar para cima um pouquinho dessa cor mais escura, ó. Com traços mais fortes e traços mais leves. Olha só. Tá vendo? Depositei aqui um pouquinho do meu tom mais escuro, criando camadas. Vou fazer a mesma coisa na pétala do lado para quem perdeu, ó. Eu começo aqui depositando a cor mais levinha, porque eu também quero que fique um tom mais intercalado para eu conseguir fazer um degradê. Que aí isso já envolve técnica, mas hoje a gente não tá preso aqui nisso. Ó. E aqui eu vou fazer um pouco mais escuro, vou reforçar minha cor aqui na raiz e subir um pouco alguns traços, ó. No começo parece que tá assim, nossa, gente, a Marcela não sabe colorir. Tá horroroso. Mas calma, a gente ainda tem mais cor aqui pra aplicar. Então, vou fazer essas 2 pétalas primeiro, tá, gente? Vou fazer uma aqui do fundinho também, ó. Pra dar um contraste aqui e depois eu mostrar pra vocês o resultado final.
tá? Então, aqui no fundo, eu vou fazer da mesma forma. E aqui, ó, eu vou forçar bem minha cor, porque eu quero dar uma profundidade, ó. Eu quero que pareça mesmo que uma pétala tá atrás da outra. Pronto. Apliquei a minha primeira cor da minha combinação análoga. Vou pro meu segundo tom, que é o meu tom de laranja claro. Pode falar, Edu. Marcela, a Mariela tá perguntando se a gramatura do papel interfere para ficar uma coloração melhor ou não. Então, gente, eu tô usando aqui um papel A4, ó, tá? O que tá interferindo aqui é o uso da prancheta. Olha só, tá? Porque depois eu falo um pouco mais sobre tons mais vibrantes, enfim. Depois eu posso até falar mais sobre isso. Mas aqui, no caso, eu tô usando uma folha A4 normal e uma prancheta de fundo, tá? E o lápis não é aquarelável? Não, esse lápis não é aquarelável. Esse lápis é a linha Grip, é o Ecolápis da Faber-Castell, ó. Ecolápis Grip, tá? Então, vamos lá, gente. Apliquei minha primeira cor da minha combinação análoga da seleção de cores que eu fiz. Agora eu tô na minha segunda, que é um tom de laranja mais claro. E aí eu vou guardar o meu amarelo pro meu fundo e pro meu miolinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu laranja mais claro e fazer o caminho inverso. Aqui eu trouxe o laranja escuro de baixo pra ponta, lembrando que eu não cheguei na ponta. E aqui eu vou fazer o movimento inverso de cor, ó. Eu vou aplicar aqui o meu laranja claro e eu vou descer ele na minha pétala, ó. Eu vou trazer ele mais pra baixo. A combinação de cor análoga, gente, ela funciona muito para degradê. Então, são cores que misturam muito bem juntas e que a gente consegue um degradê de cor. Aqui eu realmente quero que esse tom fique mais marcado para dar um efeito nessa pétala, tá vendo? Ó. Vou pegar o meu tom de laranja mais claro e vou descer ele, olha só. Tô aplicando... Gente, esse lápis de cor é muito bom. Gosto muito dessas cores, realmente são cores bem vibrantes. Então, tô descendo com ela. Olha só, meu segundo tom. Vocês estão vendo que já tem uma harmonia das cores? Eu não tô aqui colocando, tipo, um marrom misturando com um azul. Não, teve todo um critério na escolha dessa cor, tá? Então, não é aleatório, gente. Não é assim, eu tô supondo que um laranja mais claro vai bem com laranja mais escuro e um amarelo. Não. Tem todo um critério de escolha dessa cor. Igual eu mostrei lá no círculo cromático, ó. Pra quem chegou agora, essas são as cores que eu tô fazendo uma combinação análoga. Então, eu tô usando um laranja escuro, um laranja médio e um amarelo. E eu peguei essa informação no meu círculo cromático. Então, aqui, gente, eu só vou fazer um pedacinho. Eu tenho ele pronto, mas só para vocês verem como que funciona isso, tá? Só preenchendo um pouquinho. Então, olha só. Vamos supor que eu já vou preencher todas as minhas pétalas assim, misturando os dois primeiros tons. Eu misturei aqui meu tom de laranja mais escuro e meu tom de laranja médio. Aí é o seguinte, tenho aqui o amarelo ainda. Como que eu posso aplicar? É claro que eu poderia aplicar um pouquinho do amarelo na pontinha dessa pétala minha. Mas eu quero fazer uma cor que fique legal no fundo e que harmonize bem com esse desenho. Então, eu posso fazer um esfumadinho no contorno desse desenho meu, olha só. Olha como que essa escolha de cor vai bem para complementar um fundo de um desenho. Então, assim, gente, eu vejo que muita gente fica com dificuldade. Pronto, colori tudo e no fundo, o que eu aplico? Você poderia aqui, sei lá, aplicar... Será que um rosa ficaria legal? Será que um marrom, um azul? No caso, como eu já fiz a minha combinação, minha harmonização de cor, eu sei, com base em técnica, com base em informação, que o amarelo vai cair super bem nesse fundo, ó. Então, olha só. Aqui, além de tudo, eu tô usando o amarelo como luz para sair de fundo do meu desenho, tá vendo? E aí, ainda tenho que aplicar o meu miolinho, né?
E aí no miolinho, gente, como eu falei, essas 3 cores, elas não funcionam bem só junto, na composição de um desenho. Elas também funcionam muito bem para um degradê, para aplicação de um degradê. Então, olha só, vou usar no meu miolo todas essas 3 cores. A gente não precisa necessariamente usar elas separadas. Aqui no caso, olha só, eu usei 2 cores juntas, um amarelo separado, e eu vou usar no meio a aplicação das 3 cores. Como que eu vou fazer? Vou pegar meu tom mais escuro, vou começar aqui só para vocês verem, tá, gente? Ó, e vou depositar um pouquinho dele, porque eu quero fazer uma mistura de cor, lembra? Então, eu quero usar um pouquinho das 3. Então, vou depositar um pouquinho dele nesse miolinho, ó. Que é o meu tom mais escuro dessa combinação análoga, que é o que a gente tá aprendendo aqui hoje. Então, a gente já viu que a combinação análoga, ela é composta por 3 cores consecutivas no círculo cromático. E não precisa ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ela só tem que ser uma depois da outra, tem que ser escolha de cores em sequência. E pelo menos 3. Então vamos lá. Coloquei aqui primeiro o meu tom mais escuro. Vou agora para o meu outro tom. Também vou complementar um pouco esse tom meu mais escuro, ó. Eu não tô completando tudo, gente, que depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final, tá? Mas só tô mostrando aqui rapidinho a técnica de como que a gente pode misturar essa combinação de várias formas. Aplicando cores separadas, aplicando as 3 juntas, ou então você pode aplicar 2 de cada vez. Igual a gente fez na pétala, no fundo, e agora no meio a gente tá aplicando as 3 cores juntas. Então, olha só, passei um pouquinho do meu tom mais escuro. Ó. Vou colocar agora, tô fazendo só metade pra vocês verem, tá, gente? O meu tom mais claro. Então, olha só como que são cores que realmente funcionam muito bem. O meu amarelo, eu já vou passar ele, ó, preenchendo todo o meu resto. Percebe que a gente não tem aqui, você não consegue visualizar uma única cor, você consegue ver uma mistura dos 3 tons e continua assim também muito harmônico, ó. Você pode passar tanto nela toda e depois ir reforçando. Olha só. Tá vendo, gente? Deu pra entender um pouco? Olha só, vou repetir. Fundo. Escolhi uma das cores da minha combinação análoga. Pétala, usei 2 desses tons. E no meio, eu tô usando os 3 tons. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha esse resultado final, gente. Tá vendo como que é super harmônico? A gente não fez uma escolha de cor aleatória. A gente fez uma escolha de cor. Deixa eu até tirar um pouquinho o zoom aqui, ó. A gente fez uma escolha de cor com critério. Não, isso aqui não foi na sorte, tá? Foi uma combinação de cor que a gente usou o círculo cromático para entender e conhecer melhor. E aí, é o que eu falei, gente. Existem várias formas de aplicar essas cores. Então, várias formas de combinação de cor. Hoje eu tô mostrando uma só. É só um detalhe. Então, olha como ficou harmônico. Tá? E aí você pode me perguntar o seguinte: nossa, Marcela, mas é muito óbvio, né? É lógico que um laranja claro e um amarelo vai funcionar bem. Você pode falar assim, não, isso aí qualquer um sabe, é óbvio. E aí eu vou mostrar pra vocês um outro resultado, um outro tipo de combinação. Por exemplo, ainda usando a combinação de cor análoga. Eu tô aqui no meu círculo cromático e eu falei, quero fazer um outro tipo de combinação de cor, usando também o critério de escolha de cores análogas, mas eu quero que não seja uma combinação tão óbvia assim. Eu quero, por exemplo, um roxo, um azul e um verde. E aí, olha isso daqui. Só tirar aqui o que a gente estava fazendo. Eu vou mostrar para vocês que também
vai ficar um resultado harmônico. Então, gente, não é suposição. Tem técnica, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho exatamente as minhas cores. Roxo, azul e verde. Tá aqui o meu critério de escolha, mantendo a minha regra de ser uma combinação de cor análoga. Então, não é sorte, tá vendo, gente? Realmente tem técnica para essa escolha. Vou mostrar aqui para vocês que eu usei só essas 3 cores, tá vendo? Vou mostrar até aqui, vou fazer um pouquinho algumas pétalas para vocês verem. E aí, nesse caso, como que foi a minha disposição de cor? Até eu pegar aqui a cor certinha que eu usei. 3 cores análogas, tá? Eu usei na minha pétala 2 tons, usei o roxo e o azul, e usei no meu miolinho o verde. Então, assim, é aquela história. Marcela, fiz as pétalas. O que eu coloco no meio? Eu vou colocar amarelo? Qual cor que eu vou colocar? Para quem vou falar uma referência que vai lembrar isso aqui muito bem para vocês. Aquela cor, aquela flor azaleia. Sabe aquela florzinha pequenininha? Eu já até ensinei essa combinação de cor aqui no perfil. Tem lá nos destaques. Olha só como que a mistura de cor é inusitada. É uma combinação de cor que não é tão óbvia quanto a outra que a gente mostrou. Que eu vou deixar até aqui pra gente comparar, ó. Mas que dá um resultado harmônico. Pode falar, Edu. Tem uma pergunta que é bem legal, que está perguntando assim: consigo aplicar a combinação do círculo cromático em lápis pastéis e metálicos também? Ou corre o risco de não ficar bom? Consegue, gente. O que você tem que fazer? Você tem que só adaptar os seus tons metálicos. O Edu fez uma pergunta aqui, ó, pra quem não conseguiu ouvir. Ele perguntou assim, tem lápis de cor metálico. Como que eu aplico essa combinação de cor? Você vai só adaptar as suas cores nessa ordem. Então, por exemplo, você vai colocar o verde metálico, um amarelo, se você tiver. Você vai colocar as suas cores metálicas nessa ordem e você vai seguir o mesmo critério de escolha de cor, tá? Então, com qualquer lápis de cor dá pra você fazer isso daqui. Independente da técnica, né? Porque independente da técnica. Então, igual eu mostrei aqui, gente, eu usei aqui técnicas diferentes. Se eu tirar o zoom. Olha só. Aqui eu usei uma técnica de bem mais levinho, um colorido que faz uma misturinha de cores. E aqui eu usei uma técnica de um colorido bem mais vibrante, de aplicação de cor de forma mais vibrante, mais completa. Por exemplo, esse misturinha, vou fazer aqui com vocês, igual eu prometi, rapidinho, gente, que o tempo aqui realmente é bem curto. Então, aqui só para vocês terem uma noção, ó, de como que eu fiz essa pétala aqui. Eu vou guardar, fiz a minha escolha de combinação de cor, ó. Tenho aqui o roxo, o azul e o verde, nessa ordem, no círculo cromático. Vou fazer da mesma forma que eu apliquei aqui pra vocês, ó. O roxo, o azul e o verde. Ou seja, essa escolha de cor, ela tá obedecendo a regra da minha combinação de cor análoga. Então, eu já sei que da forma que eu aplicar aqui, ela vai funcionar muito bem junta. Vão ficar a combinação realmente harmônica. Então, como que eu vou aplicar? Eu vou separar o meu verde para o miolo e esses 2 tons para as pétalas. E aí, eu vou fazer aquele efeito que vocês sabem que eu amo, que é um efeito de misturinha. Eu vou aplicar o meu roxo, ó, de forma aleatória na minha pétala, bem levinho. Então, vou fazer aqui umas 2 pétalas para vocês verem, ó. Por exemplo, ali eu apliquei dos lados. Aqui eu tô aplicando em cima. Vou aplicar um pouquinho embaixo. É de uma forma bem aleatória, tá, gente? Você não escolhe, você só deposita a cor ali e pronto. Até dar um zoom aqui para vocês verem. Vou pegar aqui o meu tom de azul. E vou depositar também, ó. Não preocupa porque depois a gente vai reforçar essa cor, tá? Então, aqui eu já começo a ver uma mistura de tons. Depois a gente reforça, ó. E vou aplicar também de forma aleatória o meu azul. Ó.
Marcelo, Oh. em tons terrosos, como que ficaria a aplicação do círculo cromático? Vou mostrar depois como que a gente faz isso com tons terrosos, tá, gente? Que aí é uma outra técnica. Ó, depositei aqui, fazendo uma misturinha, esses dois tons. Depois eu volto reforçando a minha cor, ó. E aí eu vou misturando junto com o azul, que eu vou tendo aqui um outro tom de roxo, ó. E vou reforçando alguns pontos dessa cor, ó. Só pra vocês verem. Tá vendo que não tem critério? Cada uma das pétalas eu faço de um jeito, ó. Você depois só vem reforçando essa cor. E aí, se você quiser fazer ela bem clarinha, você pode fazer. Se você quiser fazer ela mais vibrante, pode também. São cores que funcionam bem juntas. Então, isso é realmente informação, gente. Não é uma escolha aleatória, não é sem critério nenhum. São cores que funcionam bem juntas a partir do momento que você tem acesso à informação, que você conhece a técnica e sabe como aplicar elas, ó. Tá vendo? Depois eu venho aqui só reforçando a cor. Depois você pode até usar um lápis branco para homogeneizar um pouco essas cores, ó. E aí tá aí. Foi assim que eu fiz essa aplicação das pétalas, olha só. Você consegue perceber que o realce do meu tom do azul, aonde tem o meu tom roxo, e aí o verde eu simplesmente apliquei ele aqui no miolinho, deixa eu tirar um pouco o zoom, mas eu deixei ele um pouquinho mais vibrante no contorno, ó. Mas me fala, quando que você poderia supor aleatoriamente que verde, roxo e azul seria uma combinação de cor que ficaria harmônica, mesmo você aplicando aqui no miolo do desenho? Deixa eu virar a câmera aqui pra mim, de novo, para passar mais informações para vocês. Então, isso é só para mostrar para vocês o seguinte, que existe critério para escolha de cor, não é uma coisa simplesmente aleatória. Então, esses resultados lindos, maravilhosos que a gente vê, eles não foram feitos aleatoriamente, eles foram feitos com técnica. Seja uma combinação de cor, igual eu mostrei aqui, uma combinação de cor análoga, seja uma combinação de cor intercalada, seja uma combinação de cor triádica, existem vários tipos. Hoje eu mostrei aqui para vocês só um desses tipos, um só. Então é realmente muita coisa. E como não, eu queria poder ficar aqui assim horas ensinando isso, mas o nosso tempo realmente é muito limitado. E saber combinar cores, igual eu falei aqui no começo, gente, saber combinar cores é uma base para um todo, que é como colorir, que envolve técnica, envolve infinidade de outras coisas, tá? Luz e sombra, mas saber combinar cores, saber essa técnica e saber isso muito bem é fundamental, de verdade, vai interferir diretamente no seu resultado. E aí, pensando nisso, sabendo da diferença que isso faz, a diferença que isso fez nos meus resultados, nos meus coloridos, a partir do momento que eu entendi o círculo cromático, como que ele funciona, transformou de uma vez por todas os meus coloridos. E aí, sabendo nisso, eu criei um livro digital, um e-book, com mais de 70 páginas, que eu ensino para vocês vários tipos de combinação de cor, vários tipos de análise desse círculo cromático. Ele é um livro que tem exercício. Por exemplo, esse exercício aqui que a gente acabou de fazer, ele está disponível. Ele tem tabela de cor, aquela tabelinha de cor que eu sempre faço aqui, que vocês adoram ver, me perguntam sempre de onde é do meu livro digital, que chama Como Combinar Cores. E aí eu ensino nele para você vai aprender de uma vez por todas a fazer você vai aprender a fazer suas próprias combinações. Eu vejo que muita gente fica presa às vezes no resultado, sem saber criar suas próprias combinação de cor. Então, ele é um livro super completo. Como eu disse, ele tem mais de 70... Pronto, ele é um livro super completo. Ele tem mais de 70 páginas. E eu, assim, nele eu falo um pouquinho sobre cada um dos tipos de combinações de cores.
Então lá você vai ter, de cara eu já te entrego lá mais de 30 tipos de combinações de cores. Aqui no perfil, nos destaques, eu acho que tem tipo 10 ou 9. Lá eu tenho mais de 30 que eu entrego para vocês prontas, combinações de cores prontas para vocês fazerem. Vem os exercícios, vem desenho para colorir. Então você pode ter ele tanto no seu telefone, no tablet ou no computador, como você pode imprimir ele na sua casa, você pode imprimir os exercícios quantas vezes você quiser, para treinar, para praticar mesmo antes de aplicar num desenho que você quiser. E é o seguinte, o livro, gente, se você separar R$1,50 por dia em um mês, você já consegue comprar o livro. É mais barato que um cafezinho. Se você guardar o dinheiro do cafezinho que você toma todo dia, se você guardar ele em um mês, você já consegue comprar o livro. O livro é só R$47. E aí ele é um investimento mesmo para esse processo criativo seu. Eu entendo que saber técnica, saber sobre combinação de cor, é um investimento mesmo, gente. Ele é um investimento que abre uma janela criativa na nossa mente. E aí eu vou ler aqui para vocês alguns dos depoimentos que algumas pessoas que já compraram, eu tô vendo aqui a Má, a Pri, a Kátia, vários de vocês que já têm o livro e alguns depoimentos que eu recebi. Obrigada, Edu. Alguns depoimentos que eu já recebi. Tô pegando aqui, ó, direto lá no perfil. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Alguns depoimentos que vocês me mandam, que eu vou falar aqui pra vocês o que as pessoas me mandaram depois que compraram o e-book. Deixa eu ver quem que é essa aqui. Ali Carneiro, ela me mandou assim: eu comprei e amei. O livro me trouxe bastante conhecimento sobre as cores, como fazer as combinações, a harmonização de cores, que era a minha maior dificuldade, e além de tantas outras informações que eu não sabia. Gente, o livro, eu não vou te ensinar só sobre combinação de cor. Eu ensino lá técnica, sem contar, que eu não falei aqui. O livro, ele tem um bônus exclusivo sobre lettering, que eu sei que é uma coisa que muita gente ama. Eu ensino os primeiros passos para você entrar no lettering. Então, esse foi o primeiro depoimento, ó, da Ali, que a Ali me mandou. Vou ler mais um. Deixa eu ver aqui. A Cláudia. Aqui, ó, mais um. Da Cláudia. Ela me mandou assim: oi, comprei o e-book. Me ajudou muito, porque eu comprei os livros e eu não sabia que colorir não era tão fácil assim. Depois que passei a ver os seus stories e comprei o seu livro, me interessei e percebi que não era tão difícil. É o que eu falo, gente. A gente acha que é difícil, por quê? Porque a gente não conhece a técnica. A partir do momento que você domina a técnica, que você entende essa técnica, você consegue... Aqui, Du, obrigada. Esses são só alguns depoimentos, tá, gente? Depois eu vou deixar aqui outros salvos pra você. Então, a partir do momento que você entende a técnica, gente, é realmente libertador. E é um e-book que você pode comprar. Se você mora fora do país, você pode comprar. Você pode dividir de várias vezes. Lá tá disponível para dividir. Então, assim, igual eu falei, se você guardar R$1,50 por dia, no final do mês, você consegue comprar o livro, que é só R$47, gente. Você tem em dólar também. Tem em dólar, em euro, tudo já converte lá certinho. Então, de onde você estiver, você consegue ter acesso no seu celular, no computador. Você pode imprimir. Eu, por exemplo, essas páginas aqui que eu mostrei, deixa eu até pegar aqui, ó, desses outros tipos de combinação, ó, monocromática, intercalada, todas essas páginas que eu tô dando um mini spoiler são do meu e-book. Ou do Me Empresta o Celular, deixa eu mostrar aqui. Tô vendo que vocês estão perguntando como que faz pra comprar. Pra comprar, gente, o link tá na bio do meu Instagram. E aqui só pra vocês verem, ó, vocês vão lá na minha página do Instagram. Na página do Instagram, aqui, ó, tem um link. É só clicar nesse link, ó. Que aí esse link vai te levar direto pra página do e-book, ó. Aqui tá dando sombra, ó. Só clicar, tá lá na bio do meu Instagram. Vou mostrar aqui de novo, ó. A página do Jardim tá aqui. Tá vendo aqui? Tem esse link, ó. Vocês clicam nele. Pera aí, deixa eu clicar de novo. Você clica nele e, ó, tá logando. E aqui já tem, ó, comprar o livro. Tá vendo? Como combinar cores. Então,
tá lá tá no link da bio do meu Instagram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado muito. E aí, como eu falei, eu vou abrir para pergunta, tá? Edu guardou aqui algumas perguntinhas que vocês foram fazendo e eu vou começar a responder. Pode falar, Du. Marcela, estão perguntando muito sobre tons terrosos e também sobre a aplicação deles em determinados tipos de materiais, tipo lápis pastel, aquarelável, que você pudesse mostrar também, falar um pouquinho sobre isso. Então, beleza. Gente, vamos falar um pouquinho sobre tons terrosos, tá? O círculo cromático aqui, deixa eu até pegar ele de novo. Esse daqui, lá no livro eu falo um pouquinho sobre tons terrosos, tá? Mas eu vou falar bem rapidinho, porque meu tempo aqui de verdade está acabando. Tem uma variação de luz, de saturação das cores, que, por exemplo, o marrom, ele é um acréscimo de luz ou de sombra num vermelho, num laranja. Então, você vai colocar os lápis exatamente nessa ordem. Então, por exemplo, o marrom, ele vai se aproximar mais de qual cor? Do vermelho, do laranja, aplicando mais luz e mais sombra. Isso é muito mais completo, gente. Hoje, por exemplo, eu falei aqui só de combinação de cor análoga, seguindo o círculo cromático. Então, igual eu falei, um pouquinho de um todo. Eu vou fazer aqui essa semana combinação de tons terrosos que vocês me pedem muito. Então, aquelas folhinhas de outono, que eu sei que todo mundo fica doido pra fazer. Então, eu vou falar mais aqui no perfil essa semana sobre isso. Mas, gente, com o e-book, você aprendendo a fazer combinação de cor, você vai aprender facilmente fazer qualquer tipo dessas folhas. Tem mais pergunta, Dom? Tem, Marcela. Tá pedindo, a Tereza tá pedindo uma indicação de lápis. Vou dar indicação desse lápis que eu acabei de usar. Que eu usei aqui pra fazer essa técnica de hoje, essa aplicação de cor, ó. O lápis que eu usei hoje pra fazer essa técnica foi essa daqui, ó. Essa latinha da Faber-Castell, que é o lápis de cor, o Grip, da Faber, é o Eco. Ele é uma linha seca, não é um lápis de cor aquarelável, então ele tem mais cera no pigmento dele. E é um lápis de cor muito macio, gente, é um lápis de cor que eu gosto muito. É claro que assim, eu uso muito várias marcas, as minhas preferidas de cara, de fácil acesso, não falando de linha profissional, não falando de policromos, não falando enfim, de outras marcas. De linha escolar mesmo. Eu gosto muito de Faber-Castell e eu gosto muito de Staedtler. Staedtler é uma marca assim que tem um lugar no meu coração, que são lápis de cor ótimos, gente. Muito, muito bom mesmo. Estão perguntando aqui se eu penso em dar curso online. Gente, vou contar. Igual eu falei, assim, quando eu fiz o e-book, o Como Combinar Cores, que eu falo que é uma peça fundamental do nosso quebra-cabeça, é uma peça que realmente encaixa num todo. Eu recebi muita demanda de vocês falando: Marcela, eu quero entender mais sobre técnica, eu quero saber como que faz um efeito madeira, eu quero saber efeito de luz e sombra, como que faz gota, e eu quero entender mais sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu tô montando também um curso de aula online, que eu vou ensinar, vai ser vídeo aula, não vai ser só o e-book, vai ser vídeo aula, que eu vou ensinar pra vocês o todo, o quebra-cabeça inteiro. Então, igual eu falei, mas, gente, uma coisa não elimina a outra, tá? E sem contar que você também já vendeu mais de 1000 e-books. Foram mais de... Esse e-book, gente, Como Combinar Cores, vocês vão entrar lá e vocês vão ver, já vendi mais de 1000 livros deles, de verdade, assim. E por isso que eu falo, tem muito depoimento, tem muita mensagem legal de retorno de vocês, de resultados incríveis. Mas eu também tô criando esse curso de videoaula, que em breve, em março, já salva aí, pro final de março, semana aí do dia 16, pro dia 23, já separa que vai ser onde eu vou fazer... vou disponibilizar para vocês esse lançamento, que é um curso super completo, que eu vou ensinar fazer fundo, a pressão de lápis, e aí realmente vai ser eu ensinando. É o vídeo que eu ensino aqui todo dia, num curso completo que você vai poder ter aí na sua casa, que vai ficar disponibilizado para você ver a hora que quiser, quando quiser, quantas vezes quiser. Enfim, gente, é isso. Eu adorei a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vou falar mais uma vez, gente. Como combinar cores é transformador. Você
aprender isso, saber a técnica. E aí o link do meu e-book, Como Combinar Cores, com mais de 70 páginas, exercícios, informação para te libertar mesmo disso e ser uma janela para o seu processo criativo. O link tá na bio do meu Instagram. Saindo da live, clica lá no linkzinho, que tá bem na bio do meu Instagram, tem lá um link, Como Combinar Cores. Clica lá e já compra, que tem uma oferta lá que vai ficar disponível até amanhã para vocês. Então é isso, gente. Eu amei. Vou fazer mais vezes live, prometo. Um beijo para todo mundo e até amanhã, que amanhã tem combinação de cor. E quem fizer a combinação de cor que eu ensinei na live hoje, já me manda que eu quero ver. Então é isso, gente. Um beijo.